esse tema foi o mais votado na nossa enquete no grupo SOS Wicca do Facebook. E é sobre sonhos e viagem astral. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que eu já pesquisei, como eu classifico os tipos de sonhos, como eu, Sabrina, classifico, não é uma classificação universal, enfim, você vai encontrar vários outros nomes e talvez outros tipos de sonhos, enfim, para serem colocados em pauta. Mas vamos começar pelos tipos de sonhos, tá? Nós temos os sonhos confusos, tá? São os sonhos do dia a dia, os sonhos cotidianos, tá? Os sonhos cotidianos. Os sonhos premonitórios, os sonhos regressivos e a viagem astral, vai ser a última, que é um pouco mais extensa. O que são os sonhos cotidianos? Sonhos cotidianos são aqueles sonhos muito confusos, em que geralmente nós nos recordamos de coisas que nós passamos durante o nosso dia, tá? A gente lembra de alguma coisa do trabalho, que se mistura com algum filme que a gente assistiu, que se mistura com a briga que a gente teve com a mãe, tá? Então, esses são os sonhos confusos. Todos os sonhos, nós wiccanos, que já temos nosso grimório, o livro dos sonhos e tudo mais, é bacana que sejam anotados, porque é um autoconhecimento e a gente aprende a filtrar isso e aí a saber o que é o que, tá? Mas os sonhos cotidianos são esses, aqueles em que cenas do dia a dia aparecem em sonho e nada mais, tá? Então por isso são coisas realmente confusas, mas que são memórias, né, do nosso dia a dia. E também por que a gente usa a prática de se escrever os sonhos? Para que a gente possa ir aguçando cada vez mais a nossa memória, tá? Porque tem muita coisa que a gente sonha e não lembra, tá? Tem dia que a gente fala, hoje eu não sonhei nada. Mentira! Você sonhou pra caramba, isso aqui o seu subconsciente, a sua alma, o seu interior pode não estar preparado para se lembrar do que você sonhou, ou realmente você estava realmente muito cansado, seu corpo físico estava muito cansado, ou a gente desperta, estava com tudo na mente, abriu o olho, fugiu, entendeu? E quanto mais você tenta lembrar, mais você vai esquecer, não adianta. Então, por isso, caderninho na cabeceira, rabisca o que vier na mente, o que lembrar, porque depois fica mais difícil durante o dia. Então, sonhos cotidianos, cenas do dia a dia, aquela misturança toda, nada demais. Sonhos premonitórios, tá? Geralmente os sonhos premonitórios, eles aparecem muito com símbolos, tá? Geralmente você vê muitos símbolos, se são coisas muito relacionadas a pessoas próximas, você vai ver parentes, enfim. Pode, talvez, se sentir diferente, sentir que o sonho foi muito real, enfim, então por isso que você tem que aprender a filtrar isso e anotar, tá? E ver o contexto, gente. O contexto do sonho é muito importante. Não adianta você falar assim, eu sonhei com o olho de Horus. Tá, mas você simplesmente, bateu, viu o olho de Horus e não teve mais nada nisso. Não, teve isso. Então outra coisa, calma aí. Então não adianta você só procurar, eu sonhei com um pássaro. Tá, mas ele tava voando, ele tava morto, ele era de que cor, ele tava onde? Esse é o contexto, tá, gente? Assim, cores, ambientes, a situação que estava se passando. Eu sonhei com uma cobra. Cobra é traição. Nem sempre, gente. A cobra estava morta, a cobra estava para dar bote. Você estava com medo da cobra ou não? Isso é também importante. Qual era a cor da cobra? Qual era a situação? Você estava no mato? Você estava dentro de casa? O que estava acontecendo? Então, o contexto todo vai te dar pistas sobre o que significa esse simbolismo. Nem todo sonho premonitório vai acontecer amanhã ou hoje, tá? Nem todo sonho premonitório vai acontecer a tempo de você lembrar que, putz, eu sonhei disso. Às vezes é uma coisa lá pra frente, tá? Mas é interessante você pegar o que são símbolos, porque às vezes são sinais, são
avisos do seu subconsciente para você, por exemplo, ter mais autoconfiança para passar num concurso. Às vezes são avisos realmente da sua alma, né? Para que o seu corpo físico se anime, para que você saia da depressão, enfim. Quando a gente fala em sonho premonitório, as pessoas geralmente já associam isso, nossa, porque alguém vai morrer. Não! Por que você não pode ter um sonho que alguma coisa boa vai acontecer, tá? Então tem todas essas variantes, mas o importante é você analisar o contexto do que você sonhou, do símbolo que você sonhou, da pessoa que você sonhou. Ela estava feliz, ela estava conversando com você, ela te via, ou ela te ouvia, onde isso se passava, entendeu? Então tudo isso conta, tá? Então, para se decifrar um sonho premonitório, observem o contexto, não apenas a parte que mais ressaltou, mas o que havia por trás daquilo, tá? Sonho regressivo, eu chamo de sonho regressivo, são os sonhos de lembranças de vidas passadas, tá? Aqueles sonhos em que você se vê em situações antigas, que você vê pessoas que você sente conhecer, mas que não tem a mesma aparência. Então, eu chamo de sonhos regressivos, que são sonhos de memórias passadas. Por que você tem esse tipo de sonho, às vezes? Porque às vezes é um alerta para que você não cometa o mesmo erro de uma vida passada. Então também você tem que filtrar aquela memória e ver o que aquilo pode estar te passando, tá? Às vezes simplesmente é uma fase da vida que você está passando que você precisa rever algo, tá? Então é importante que você consiga separar o que é um sonho cotidiano, o que é um sonho premonitório, o que é um sonho regressivo. Geralmente os sonhos regressivos vão te mostrar imagens antigas, tá? Roupas diferentes, pessoas que você não sente conhecer, mas não tem a mesma fisionomia. Já é um ponto para você saber que, peraí, eu tô me lembrando de uma outra existência. Não é essa e não é nada do futuro. É uma coisa passada, ok? E agora, viagem astral. O que é viagem astral? A viagem astral, ela começa como um sonho, tá? Só que é onde a sua alma consegue realmente se desprender, tá? Ficando ligada pelo cordão de prata. Mas a sua alma viaja, tá? Ela realmente, assim, ela vai visitar outros planos astrais. Existem planos astrais de vibração positiva e existem planos astrais de vibração negativa. Então, muitas vezes as pessoas falam, nossa, hoje eu acordei toda dolorida, parece que eu levei uma surra. Você pode ter ido para algum tipo de plano astral com uma energia negativa, com uma energia densa. Mas por quê? Eu não sou má. Não, ninguém tá falando que você é má. Não é por isso que você vai para um plano astral negativo. Só por isso que você vai para algum plano astral denso. Você pode ter ido ajudar alguém, algum conhecido de uma outra encarnação, alguém que já partiu daqui e possa estar ainda em sofrimento. Você pode ter ido simplesmente como voluntário ajudar, entendeu? Então, nem sempre você vai pra... Não é, as pessoas não vão pra plano de energia negativa porque elas são más e estão indo lá visitar os amiguinhos. Não, pessoal, é simplesmente elas podem estar indo para ajudar alguém, tá? Ou tem viagens astrais em que a alma pode se perder, entre aspas, tá? E ser conduzida por alguma entidade não tão bacana e você acaba indo para um plano astral negativo, enganada por alguma entidade, porque assim, a partir do momento que você é sua alma na viagem astral, você tem contato com desencarnados, né? E você pode ser levada sem querer para um plano astral negativo, mas você vai acordar, você vai voltar, tá? Meio dolorida, mas você volta. E pode ir para, lógico, para planos astrais maravilhosos, né? Pode rever parentes, pode rever pessoas de outras vidas, pode ir ajudar também, mas de uma outra forma, pode entrar em contato com seres superiores, não digo deuses, como eu disse em outro vídeo sobre os planos astral,
físico, astral e etéreo. Eu acho que pro plano etéreo a gente está muito longe de ver deuses e tudo mais. Eu acho que a gente tem muito que galgar, mas a gente pode ter contato com entidades superiores de ajuda, de auxílio maravilhosas, e é aquela sensação de paz que nos dá. E como eu caracterizo uma viagem astral? Muito provavelmente você não vai se lembrar dela, tá? Porque justamente por uma precaução do plano astral. Quando você se lembra, você também acaba lembrando pra valer, porque é uma sensação muito real, tá? E as viagens astrais também não são necessariamente só para planos astrais. Você pode ir visitar um parente que mora em outra cidade, por exemplo, tá? Em outro país. Você está com saudade de alguém, desse plano, vivo mesmo, porque ele também está sonhando e vocês podem se encontrar em sonho. Geralmente, quando a viagem astral é dentro do nosso plano vívido, aí sim você consegue se recordar e acorda com aquela lembrança muito vívida. De que, nossa, mas foi muito real. Eu consegui sentir, eu senti os aromas, eu senti os toques, né? Então, geralmente quando você tem essa sensação de que tudo foi muito real, é porque foi uma viagem astral de encontro com alguém também encarnado, também aqui no nosso plano. Quando é para outros planos é mais difícil você conseguir lembrar, tá? Até porque a alma fica muito mais etérea, muito mais sutil, muito mais desprendida, a mente acaba não vindo para a mente. Você pode treinar isso a partir de meditações, visualizações, para treinar o seu eu interior, o seu astral, para que a sua mente possa ir captando isso mais facilmente durante o sono. Mas quando você tem a sensação vívida, quando você acorda com a sensação de que você viu a pessoa e você fica com essa pessoa o dia inteiro na cabeça, porque realmente vocês podem ter se encontrado durante o sono, tá? Então, assim, como caracterizar viagens astrais, tá? Se você levanta muito dolorida, sem motivo aparente, você pode sim ter ido em ajuda, em auxílio de alguém num plano astral inferior. Se você não lembra de nada, possivelmente você teve uma viagem astral, mas não lembra. Se a coisa é muito vívida, você possivelmente se encontrou com alguém do nosso plano, tá? Aí vocês me perguntam, viagem astral também tem outros nomes, tá, gente? Tem desdobramento e projeção astral, são a mesma coisa. É possível fazer uma viagem astral em vigília, em estado meditativo? É possível, mas é uma coisa muito mais complicada. Por quê? Porque quando você dorme, o seu corpo, o seu físico, ele entra num estado de relaxamento, tá? O seu cérebro ele não para o tempo todo, mas ele recebe as informações de que o seu corpo está num estado de absoluto relaxamento, né? Então, assim, a nossa consciência, ela dá uma desligada e surge surge a subconsciência, e aí que a alma consegue se desprender e viajar. No estado meditativo, o seu corpo tá ele tá trabalhando, por mais que você esteja absolutamente relaxado, na posição de lótus ou ainda que deitado. Se você ficar deitado, possivelmente você acabe dormindo. Então vamos supor que você esteja na posição de lótus, meditando e tudo mais, fazendo visualizações e entrando no estado meditativo. Vai ser um pouco mais complicado porque o seu cérebro não vai entender que você está completamente relaxado, tá? Os seus músculos ainda não estão relaxados, tá? Os seus nervos, querendo ou não, você tem um grau de consciência, tá? Você não está completamente inconsciente como durante o sono. Então, aí requer muito mais prática, tá? Mas a partir do momento que você começa a praticar com afinco, com cuidado e tudo mais, fica até muito... Realmente, aí você vai conseguir se lembrar com muito mais vivacidade
das experiências passadas fora do corpo do que dormindo. Mas é um processo muito mais demorado. Mas é o que eu falo para vocês e recomendo para todo mundo desde sempre. Praticar a meditação, visualização, porque isso ajuda a gente a se conectar, não simplesmente para viajar no astral, mas para se conectar com os elementais, para se conectar com os deuses, para se reencontrar consigo mesmo, tá? Então é isso, pessoal. É possível sim no estado meditativo, requer muita prática, muita disciplina, mas é possível. E aí nós falamos um pouquinho sobre os sonhos que eu chamo dessa forma, tá? Eu, Sabrina. Então, pelo que eu estudei, eu classifiquei assim para mim. Os sonhos cotidianos, né? Os sonhos do dia a dia, que a gente confunde as coisas, mistura o trabalho com o que assiste na TV. Os sonhos premonitórios, geralmente tem muitos símbolos, pessoas envolvidas, mas você tem que ter muito cuidado e observar muito o contexto que está por trás daquilo. Os sonhos regressivos, que são memórias do passado, geralmente você vai ver as coisas em lugares antigos, peças, objetos antigos, então são memórias de outras existências. E a viagem astral, que você pode lembrar vividamente se for com alguém do mesmo plano. Pode ser que você se lembre sim de flashes do plano astral, mas geralmente sem a prática você acaba não lembrando, tá? Com a prática você consegue melhorar isso. Eu aconselho todo mundo que quer se lembrar mais dos sonhos e que precisa de noites mais tranquilas e calmas, colocar uma pedra de ametista energizada, purificada e consagrada para este fim embaixo do travesseiro. Vai ter uma noite muito mais tranquila e vai ser mais fácil de você se lembrar dos seus sonhos, tá bom? Cadernetinha do lado da cama, acordou? Escreve, rabisca, desenha, faz o que quiser, mas coloca lá para que você possa analisar depois. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, que seja útil. Dúvidas, comentários, e-mail no soswika@live.com. E vocês sabem, precisando, disponham. Um super mega beijo pra vocês e blessed day. Tchau!